Graça e paz, irmãos, tudo bem? Que bom estarmos juntos, mais um estudo bíblico. Nós estamos na semana 37 do nosso circuito e eu convido você a, nos próximos minutos, conversar comigo e descobrir qual é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida e o desejo de Deus de maneira geral para a humanidade. Se você ficar comigo nos próximos minutos, baseado em 1 Timóteo capítulo 2, você vai descobrir qual é o desejo de Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor, nesse capítulo que eu mencionei, 1 Timóteo, capítulo 2. Estamos avançando aí, irmãos. Faltam algumas semanas ainda para a gente terminar o nosso circuito bíblico e, consequentemente, o nosso ano eclesiástico da nossa igreja, o amor que serve. Em setembro começamos o nosso novo ano da igreja. 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim o texto bíblico: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê clareza e que Ele, em nosso coração, nos dê aquela interpretação e aquela mensagem personalizada e que o Espírito Santo de Deus nos envolva nesse momento, no tempo que você está, no momento que você está ouvindo, vendo essa mensagem, que sim, o Espírito Santo de Deus alcance você agora em nome de Jesus. Ora comigo. Pai querido, primeiro nós agradecemos a sua santidade, agradecemos quem o Senhor é. Muitíssimo obrigado pela sua palavra que pode ser lida, compartilhada livremente no contexto que estamos. Obrigado, Senhor Deus, porque através da internet podemos também livremente difundir essa verdade. Papai, que privilégio que a gente tem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos inclui no seu processo de salvação do mundo e, muito especialmente, o Senhor usa a nossa vida para que sejamos seus agentes. Eu peço que, de maneira muito especial, nessa hora, o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar com a gente e de trazer para o nosso coração uma mensagem pessoal, personalizada. Que o Senhor seja digno de honra, louvor e que o Senhor fique livre em nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Pelo menos dois aspectos aqui que tem a resposta para a pergunta que eu fiz no início. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus para mim e para você, o desejo de Deus para a humanidade. Se a gente for progressivamente no texto, a gente vai ter resposta para isso. Paulo, ele começa essa carta ao seu discípulo Timóteo, um jovem pastor, e ele está escrevendo essas duas cartas que ele escreveu para dar recomendações para ele de vida, recomendações de como ele deveria permanecer vivendo, visto que Paulo e Timóteo tiveram tempos juntos, pessoais. Então, essas cartas são mais para deixar registrado e relembrar o seu jovem discípulo de tudo aquilo que ele deveria viver e como que ele deveria viver. Aqui, ele está dizendo para o seu discípulo. O início do capítulo 2 fala, antes de tudo, irmão, antes de você preencher qualquer coisa na sua agenda, Timóteo, antes de você pensar em qualquer coisa para você, antes de você pensar em algum projeto para a sua igreja, Timóteo, antes de você achar qualquer coisa ou considerar qualquer coisa, antes de qualquer coisa, antes de tudo, antes de mais nada, recomendo o seguinte: que você faça, ou que vocês que se façam súplicas. O que é súplica? O que você acha que é súplica? Quando alguém está suplicando, alguém é culpado, alguém está sujeito à morte, está condenado à morte, ele vai suplicar por clemência.
Ele vai suplicar para que o seu algoz não lhe faça mal. Alguém está com uma arma na mão, alguém é refém de uma situação onde, com uma arma na mão, alguém está botando uma arma na tua cabeça aqui, e você vai suplicar para que você viva. Você vai falar assim: ei, por gentileza, você poderia me deixar livre? Ou você poderia tirar a sua arma por obséquio da minha cabeça? Não, você vai chorar, você vai pedir pelo amor de Deus, por favor, não faça isso comigo. Chega a ser um lugar, sabe, é um grito de desespero, é um grito de socorro. Paulo está recomendando que Timóteo faça súplicas. Antes de qualquer coisa, Timóteo, faça que se façam súplicas a Deus. Você e eu temos que aprender esse princípio de que, à medida que nós conhecemos a Deus e nos relacionamos com Ele, a pessoa que nós vamos chorar, a pessoa que nós vamos clamar, suplicar, gritar, rasgar as nossas vestes, é o nosso Deus. Então, você está vivendo uma grande luta, um grande momento da sua vida, uma grande aflição, você precisa olhar para você, enxergar que em você não tem resposta, em você não tem saída, e você vai chegar-se para Deus, você vai rasgar o seu coração e falar: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Me salva. Que se façam súplicas. Deus é um Deus que quer que você e eu nos voltemos para Ele abertamente, sem medo, sem temor, e lhe façamos súplicas. O texto segue. Orações. Deus quer que, o desejo de Deus é que a gente faça súplicas, e o desejo de Deus também é que nós façamos orações. Que a gente viva numa dinâmica de conversa e de relacionamento com Deus sobre todas as coisas. Sobre todas e quaisquer coisas da vida. Deus tem um interesse que, através da oração, nós nutramos com Ele um relacionamento que seja de intimidade. E a gente, claro, a gente tem mais ferramenta, mais argumento, mais assunto para conversar com Deus à medida que a gente tem da palavra. Quanto mais da palavra, mais assunto nós temos. Quanto menos da palavra, os mesmos assuntos serão abordados. Por isso que Paulo está recomendando a Timóteo que ele faça não só súplicas, mas também faça orações. Que ele converse com Deus. Conversa sobre a vida. Bata papo com Deus. Lá na frente, no capítulo 4, da segunda carta que Paulo escreveu, Paulo recomenda para Timóteo que ele pregue a palavra. O que é isso? Pregar a palavra. Para que você pregue a palavra, você precisa ter conteúdo. Para que você possa pregar a palavra, você precisa conhecer a palavra. Então, você tem que ter a palavra para pregar a palavra, e obviamente você precisa ter da palavra para também viver uma vida de constante oração. Paulo está recomendando então que façam súplicas. O desejo de Deus é que nós façamos súplicas a Ele. O desejo de Deus é que também façamos orações. Deus também deseja que nós façamos intercessões. Você sabe o que é interceder? Interceder é quando você... alguém está com algum problema e precisa de ajuda, ok? Alguém está passando por um problema financeiro. E aí você vai interceder por ele no banco. Você vai lá como um intercessor por ele e chega no banco: ô, banco, diminui essa taxa de juros aí pro cara. O cara tá arrebentado, não vai ter condições. Ajuda ele, quebra o galho, e você intercedeu por ele. Ele não foi direto ao banco e negociou. Foi você que foi interceder por ele junto ao banco. É a mesma coisa com Deus. A intercessão é quando eu apresento a Deus a demanda de alguém. Eu converso com Deus sobre alguma coisa de alguém, que alguém precisa de ajuda. Eu apresento esse alguém a Deus, no nome desse alguém. Eu apresento o Kiko, que está aqui comigo,
Eu apresento ele a Deus, eu estou intercedendo pela vida do Kiko, eu estou intercedendo pela família dele, estou intercedendo por ele diante de Deus. Deus, cuida do Kiko, abençoa o Kiko, cuida do coração do Kiko, da família dele. Eu estou intercedendo, puxa, aquela questão, Senhor, salva, resolve, ajuda, soluciona. Eu estou intercedendo pelo Kiko diante de Deus. Isso é tão importante, gente, porque tira a gente do centro, tira o nosso eu do meio. A intercessão é muito fundamental para a vida do cristão, e esse é o desejo de Deus para aquele que é salvo em Jesus, para aquele que é crente em Jesus Cristo. Então Deus deseja que nós façamos súplicas, Deus deseja que nós tenhamos uma vida rotineira, uma vida constante, melhor palavra, constante de oração, que é sobre a vida, sobre tudo, sobre qualquer coisa. E Deus também tem o desejo que nós sejamos intercessores, que nós intercedamos pelas pessoas. Deus também deseja que sejam feitas súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ações de graças por todos os homens. Enquanto que nós estamos aqui nesses 3 pontos, o desejo de Deus ainda é intrínseco, é aqui dentro, é no lugar da súplica, é no lugar da oração, é no lugar da intercessão. Ações de graça são atitudes visíveis, são atitudes práticas, são atitudes palpáveis da vida do crente por todos os homens. Perceba que a orientação de Paulo aqui não é ações de graças pelos salvos, ações de graças pelos crentes. Não, que nós, crentes, Timóteo crente, eu crente, você crente, que a nossa vida seja uma vida em constante súplica, oração, intercessão e ação de graça. Por todos os homens, não pelos que eu gosto, não pelos meus amigos da igreja, pelos meus irmãos crentes, não. Por todas as pessoas. Isso aqui, gente, muda o mundo. Isso muda o mundo. Se você e eu entendermos que o desejo de Deus é que a gente mostre Deus através das nossas atitudes para as pessoas que estão mais distantes de Deus, para as pessoas que estão esperando o oposto do que é graça, esperando o oposto do amor, isso muda o mundo. Pessoas que estão esperando um tapa no rosto, um soco no estômago e recebem um abraço afetuoso, um beijo caloroso, isso muda o mundo. Gente que pede ajuda para você num dia e você prontamente abre mão do que você está fazendo para você servir o outro no dia mais rápido que você conseguir, antes do que você tinha prometido, inclusive. Alguém que te pede 100, você dá 200. Alguém que pede por oração, você não só ora, mas também chama para almoçar na sua casa ou para jantar na sua casa. Alguém que está chorando pelo luto de alguém, você não simplesmente fala, puxa, que o Espírito Santo te console, mas você faz a grande pergunta, o que mais eu posso fazer por você? Além de orar por você, estar ao seu lado, eu posso fazer mais alguma coisa? E deixa o outro falar. Ações de graças são sinais afetuosos de que Deus existe para a pessoa comum, diferente de mim, diferente de você. Não importa raça, tribo, língua, nação, não importa nada, não importa religião, não importa se ama a Deus ou se não ama. O que importa é a minha ação de graça na direção do outro. O que é graça? Favor imerecido, certo? Você já sabia disso. Então o outro não merece a graça, certo? Eu não mereço a graça de Deus, o outro não merece a graça de Deus, eu não mereço o seu favor, eu não mereço a sua graça, você não merece a minha. Então, assim como eu aprendi com Deus que eu dou sem que você mereça, sem que eu mereça, eu dou para você sem que você mereça também. Não importa o que você vai fazer, se vai ser
Se você vai pegar o que eu fiz e jogar fora, você pode. Não é o que você faz, é o que eu faço. Eu vou, como crente, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e você vai ir na direção do desejo de Deus. Você vai viver uma vida de ações de graças na direção do outro. E não adianta eu ficar tentando achar um monte de exemplos se você não entende o princípio. O princípio é você ir na direção dos outros, não importa quem esse outro é. Se você gosta do que ele faz, se você não gosta, se você concorda, se você não concorda, não importa. Não importa se você conhece ou se você não conhece, não importa. Ações de graças tem tudo a ver com Deus, é o desejo de Deus e transforma o ambiente que a gente vive. Entendeu? Beleza? Vamos seguir então, hein? E ações de graças por todos os homens. Isso tudo versículo 1. Versículo 2. Por quem? Por quem que a gente tem que fazer essas coisas? Paulo fala aqui, ó. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Tudo isso é para todas as pessoas, absolutamente sim, você sabe por conta do fruto do Espírito de Gálatas. Mas Paulo está dando um destaque para as pessoas que exercem autoridade, para reis e outras pessoas que exercem autoridade. Você e eu precisamos interceder, agir graciosamente, orar, suplicar por reis e pessoas que exercem autoridade sobre nós. Eu tenho uma pergunta: qual foi a última vez que você orou pelo prefeito da sua cidade? Pelo vereador ou councilman da sua cidade? Qual foi a última vez que você orou pelo governador do seu estado? Pelas pessoas da Assembleia Legislativa do seu estado? Qual foi a última vez que você orou pelo presidente da sua nação? Ou de onde você está, o presidente do lugar onde você está? A última vez que você orou pelas pessoas do Congresso, senadores, deputados, qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor, pelo seu chefe, pelo seu líder de célula, pelo cara que te contrata e que te dá os trabalhos? Ele exerce autoridade sobre você? Pelo policial no trânsito que você achou na rua e ele ficou checando sua placa, ver se você pagou tudo direitinho, que te deu uma multa e tudo? Qual foi a última vez que você orou por ele? Qual foi a última vez que você orou pelas pessoas que exercem autoridade sobre a sua vida? Qual foi a última vez que você orou pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido? Qual foi a última vez que você orou? Porque o resultado... Gente, isso é tão sério. Isso é muito sério. Olha, Paulo está dizendo aqui que o jeito como nós encaramos esse lugar da oração por estes faz com que eles e nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Meu Deus, então está tudo errado porque a gente não ora? Talvez sim. A inflação está desse jeito porque a gente não está orando pelas nossas autoridades? Sem dúvida nenhuma. O pau está quebrando aí porque o crente não está fazendo o papel dele, só está reclamando do combustível, só está reclamando como é que as coisas estão caras, reclamando como é que o governo tal lida com Covid, como é que o governo tal não lida, como é que o governo tal lida com a economia. E a gente está gastando um maior tempão discutindo isso na internet, nas conversas de churrasco agora no verão, e está gastando menos tempo no lugar que mudaria a história, que é no lugar do joelho. Percebe como a gente é enganado tantas vezes no lugar das prioridades? A gente é meio panguá nesse negócio, a gente fica nessa bobajada de ficar falando mal dos outros e a gente não investe sequer 5 minutos intercedendo pelas autoridades da nossa vida.
A gente não está gastando tempo. E é por isso que tantas vezes a gente não tem uma vida tranquila e pacífica. E é por isso que tantas vezes a gente não consegue enxergar no mundo piedade e dignidade. Está faltando que os seus crentes, os crentes do mundo, os que carregam a marca do Espírito Santo, os que carregam a mensagem do príncipe da paz, do embaixador, está precisando que os embaixadores de Deus, ao invés de ficar andando pela vida e nessa correria danada, que a gente pare de correr demais e comece a ajoelhar. Irmãos, de verdade, falar um negócio. O mundo muda. Você sabia que toda sexta-feira a gente está aqui orando? 7h30 da noite? Por que você não vem orar com a gente? Por exemplo, você não tem tempo? Eu estou com o tempo sobrando, né? As pessoas que estão vindo para cá, sobrando tempo. Eu tenho aprendido, irmãos, que a gente dá tempo para as coisas que a gente quer dar tempo, para aquilo que é importante para nós. A gente faz tempo para aquilo que é importante. Nem que seja de madrugada, né? De dia, de manhã, acorda mais cedo, dá seus pulos. A gente só dá tempo para aquilo que é importante. A gente só faz dar certo aquilo que é importante. Se fosse um churrascão 7h30 da noite, sexta-feira, você não iria? Eu pago. Você não iria? Ah, não gosto de carne. Beleza, então muda o churrasco para outra coisa que você gosta. Eu pago. Você viria? Porque é importante para você. Você entendeu? Ah, por que a vida está tão dura? Porque a gente não está orando. Versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Para aqui. Primeira parte. O que Deus deseja? Deus deseja crentes que se levantem para viver uma vida de constante oração, súplica, intercessão e ações de graças por todos, especialmente pelos reis e pessoas que exercem autoridade. Para quê? Para que a vida seja o melhor possível aqui na terra. Primeira parte, Deus deseja isso de nós, crentes, beleza? Tudo bem até aqui? Segunda parte, versículo 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Segunda parte da nossa conversa é esse lugar, onde o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Como é que a gente é salvo? Por crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, de uma vez por todas para o perdão dos nossos pecados e nos levar para o céu. E em seguida sermos batizados como confissão pública da minha fé que é interna. Certo? Você vai dizer agora, certo? Certo. Como é que as pessoas serão salvas? Por Jesus, tá? E como é que elas vão descobrir Jesus? Como é que elas vão saber que Jesus existe? Você sabia que tem um grande número de pessoas no mundo? Estou quase chutando o número aqui, mas chutando não, eu acho que eu lembro, mas não vou arriscar. Procura na internet você. Uma multidão, milhares de pessoas que ainda nunca ouviram falar da pessoa de Jesus Cristo. E você sabia que elas não estão em lugares isolados do mundo? Elas estão em grandes centros. Também em lugares isolados, ok? Mas estão em grandes centros. As pessoas só serão salvas como um desejo de Deus para todos, que elas sejam salvas por Jesus, se você e eu vivermos o nosso papel e a nossa responsabilidade de pregar Jesus Cristo. Eu já te perguntei qual foi a última vez que você orou pelas autoridades. Beleza. Agora eu tenho uma outra pergunta para você. Qual foi a última vez que você apresentou Jesus Cristo para alguém? Abertamente, assim, você tinha ouvido falar de Jesus? Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Deixa eu te falar um pouco sobre Ele. Qual foi a última vez que você falou assim com alguém? Qual foi a última vez que você chorou pelas pessoas que estão morrendo sem Cristo e estão indo para o inferno? Você se lembra que existem pessoas que estão indo para o inferno sem Jesus, porque você e eu não estamos pregando como deveríamos? Isso não te faz sofrer, não?
Porque Deus deseja que todos sejam salvos, e elas só serão salvos por causa da pregação do Evangelho. Quem vai ter que pregar sou eu e você. A missão foi dada já. E aí? Como é que fecha essa conta? As pessoas estão morrendo sem Jesus. Se você e eu não abrirmos a nossa boca e começarmos a pregar Jesus, elas vão continuar morrendo sem Jesus e elas vão para o inferno por minha culpa e sua culpa. E aí? Como é que a gente resolve isso? O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Para que isso aconteça, você precisa pregar o Evangelho. Eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Por que você não fala? Medo? Medo de não saber o que falar? Que isso? É só você abrir a boca, o Espírito Santo de Deus vai te capacitar. É só você começar do testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Não financeiramente, que eu estou arrebentando, que Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Não, 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 não. O que Deus está transformando no seu caráter? É disso que você tem que falar. Fala disso aí, do caráter. Não fala o que Deus ficou te dando de coisa daqui, não. É do coração, do que Deus está fazendo aí dentro. Aí você vai ver o bando de gente que vai aceitar Jesus Cristo e vai chamá-lo para viver no centro da sua vida a partir do que você está pregando. Você não tem que trazer para a célula, você não tem que trazer para a igreja para que as pessoas se convertam a Jesus Cristo, para que elas saibam que Jesus é real. Você precisa pregar para elas. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, e elas serão salvas porque eu vou pregar, porque você vai pregar. Versículo 5, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, só Jesus. O homem, Cristo Jesus. Só existe Jesus entre os homens e Deus, no meio de Jesus Cristo. Não tem ninguém mais, não tem apóstolo, não tem santo, não tem Maria, não tem José, não tem Paulo, não tem Sérgio, não tem profeta, não tem bispo, não tem nada. Jesus é o único que é mediador, está no meio entre Deus e os homens. Então falamos em nome de Jesus, as nossas petições, orações, súplicas e ações de graças. Tudo é em nome de Jesus e o Senhor recebe tudo. Por quê? Porque Ele se entregou a si mesmo como resgate por todas as pessoas. Resumo do nosso papo hoje. O que é que Deus deseja? Crentes de verdade, que oram e que fazem. Crentes que carregam a responsabilidade de interceder pelos reis, autoridades, presidentes, pessoas que exercem autoridade sobre a nossa vida, para que a nossa vida, a vida deles e a nossa, seja uma vida mais tranquila e pacífica, com mais dignidade, porque nós estamos pagando o preço de verdade na oração. E também Deus deseja que todos sejam salvos. E eles só serão salvos, todas as pessoas só serão salvas por meio da pregação do Evangelho que eu e você exercemos. Jesus morreu para isso. O tempo está passando. E a gente talvez está ocupado demais com a correria da nossa vida. Eu quero cumprir o desejo de Deus, de viver em oração, de ser um crente que paga o preço em ação de graças por todos, que vai aliviar o mundo através da minha consciência de busca a Deus, orando pelas autoridades, não só autoridades governamentais, mas também eclesiásticas, dentro da nossa casa, do trabalho. E eu também quero ser alguém que vai responder ao desejo de Deus de que todas as pessoas sejam salvas através da pregação do Evangelho que eu vou levar às pessoas. Que você faça a mesma decisão que eu e que juntos a gente se alegre pelo número de pessoas que vão viver o cristianismo de verdade e tantas outras que serão salvas porque nós decidimos viver algo que é de verdade e é do coração. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.